Boa noite, aula de matemática. Hoje, na aula de matemática, nós vamos aprender a fazer o gráfico de uma função do primeiro grau. Vamos aprender diagrama de função do primeiro e do segundo grau. E vamos aprender também a desenhar o gráfico de uma função do segundo grau. Tá? Então, na aula de matemática hoje, a gente vai estar aprendendo função do primeiro e do segundo grau e a desenhar gráficos de função do primeiro e do segundo grau. Assunto de nono ano, pegando aí também um pedacinho do primeiro ano do ensino médio. Que esse assunto de função a gente inicia ele lá no nono ano. E quando a gente chega no ensino médio, o assunto de função ele fica cada vez mais presente, um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, né? E a gente vai poder estar aprendendo função, o gráfico, principalmente o gráfico da função do primeiro grau e gráfico da função do segundo grau. A gente vai recordar o que seja domínio, imagem e contradomínio de uma função do primeiro grau. E logo depois vamos aqui para o gráfico, né, recordando também aqui o delta. Quem lembra do que é o delta, né? Quem já passou pelo ensino fundamental nono ano e primeiro ano sabe perfeitamente o que é o delta e a formulazinha que a gente tem para poder encontrar os valores de delta e o valor de x a partir de uma função do segundo grau, né? Então, a gente vai começar aqui já recordando que é... Eita, carreta furacão tá passando por aqui. Então, ó, já vamos recordar aqui, ó, o que é uma função. Função do primeiro grau, primeiramente, é o quê? É uma equação com dois valores, em que, para eu ter o resultado de um desses valores, eu necessito descobrir, eu necessito ter o outro valor. Nessa função aqui, eu tenho x e y. Para eu descobrir o valor do x, eu preciso do y. E para eu descobrir y, eu preciso do x. Então, função é quando eu tenho duas variáveis. E para poder descobrir o valor de uma variável, eu vou estar necessitando saber qual é o valor da outra variável. Sendo que um desses valores aqui, seja o valor do x, ou seja, o valor do y, ou vai ser dado na questão, ou fica a seu critério verificar, descobrir, acrescentar valores de um para poder descobrir o outro. Nesse exemplo aqui, a gente vai estar desenhando o gráfico dessa função aqui. Essa nossa função, ela pode ser escrita como y igual a x mais 3, como também ela pode ser escrita como f de x igual a menos x mais 3. Esse f de x pode ser automaticamente substituído pelo y. Então, aqui a gente tem uma função referente ao valor do x. Para eu descobrir x ou descobrir o y, eu preciso do valor do outro elemento. Então, para eu poder estar desenhando aqui o gráfico dessa função do primeiro grau, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa tabelinha aqui, x e y, e eu, por livre e espontânea vontade, eu quis atribuir ao x os valores menos 1, 0, 1 e 2. Por que esses valores, professora? Foi critério meu, porque eu quis mesmo. Ou na questão vem informando os valores do x, ou você atribui os valores que você quiser ao x. Nesse nosso exemplo aqui, eu quis atribuir menos 1, 0, mais 1 e 2. Mas poderia ser quaisquer outros valores. Interessante também seria que você coloque 4 valores para poder ter um gráfico. Você ainda não sabe do que se trata, Jota? Seja necessário que você coloque aqui 4 valores para que eu consiga desenhar o meu gráfico bem desenhadozinho. Lembrando que para eu desenhar esse meu gráfico aqui, eu vou estar precisando utilizar o plano cartesiano. Plano cartesiano esse que a gente aprende lá no 5º ano.
Lá no 5º ano do ensino fundamental, a gente aprende a construir o plano cartesiano. Muita gente do 5º ano, a essa altura do campeonato, ainda não aprendeu. Mas vai ser, plano cartesiano é um assunto do 5º ano. Então, vamos deixar de enrolação e vamos logo para o que interessa para a gente poder desenrolar aqui esse gráfico dessa equação. Então, ó, eu tenho essa equação, eu tenho essa função que pode ser escrita desta forma, como ela também pode ser escrita assim, y igual a menos x mais 3, ou f de x igual a menos x mais 3. Eu fiz essa tabelinha aqui, tá? Lembrando que esses valores de x eu quis atribuir menos 1, 0, mais 1 e 2. Por quê? Porque eu quis. Poderia ser outros, professora? Sim, poderia ser outros valores, certo? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estar substituindo. O que é substituir? É trocar. A gente vai estar trocando esse nosso x, ou esse, tanto faz. A gente vai estar trocando esse x por esses valores aqui, um de cada vez. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui minha caneta vermelha. Então, eu vou estar substituindo. Onde tem x, eu vou estar colocando menos 1, para eu poder estar resolvendo essa continha aqui. Então, eu vou colocar assim, ó. Para x igual a menos 1. Aí, eu venho para cá, ó. Y igual. E vou substituir. No lugar desse x aqui, eu vou colocar esse valorzinho aqui, ó. Tem esse menos, então eu tenho que colocar o menos da fórmula. Quando eu for colocar o valor do x, que é menos 1, eu vou ter que abrir um parêntese. Lembra disso aqui ainda, Alana? Então, ó, menos 1 mais 3. Professora, por que precisa desse parêntese? Porque nesse exemplo aqui, nessa função, tem um sinal de menos, que é esse. E o meu x é menos 1, então tem que ter o sinal da fórmula e tem que ter o sinal do 1. Então, por isso que eu necessito colocar o parêntese, para que não falte nenhum sinal. Aí, ó, vamos resolver isso daqui. Essa questãozinha aqui é assunto de 7º ano, ó. Para eu poder eliminar esse meu parêntese aqui, eu vou comparar esse sinal, ó. Menos com menos. Quem aí sabe, menos com menos resulta em quê? É o guardinha da rua. Menos com menos, menos. Gente, resulta em quê? Quando eu tenho menos com menos, vai ficar o quê? Muito bem, vai ficar mais. Então, mais 1 mais 3. E resolvo, ó, y igual. 1 mais 3 é igual a 4. Então, quando o meu x foi menos 1, eu encontrei para y o valor 4. Agora, eu vou fazer com 0. Professora, se eu conseguir fazer de cabeça, pode? Pode, mas não custa nada a gente fazer aqui no papel, para não ter risco da gente errar um sinalzinho, porque a gente sabe que um sinal errado, o que acontece? A gente perde a questão inteira. Então, agora, eu vou colocar aqui, no lugar do x, eu vou colocar 0. Aí, vamos resolver. Y igual menos, que é esse menos aqui. Cheguei no x, o meu x é 0. 0 mais 3. Y é igual. Menos 0. Menos 0, minha gente, nem vai e nem vem. Então, é como se isso aqui não existisse. Então, se isso daqui não existe, me sobra quem? Isso aqui também cai muito em concurso, gente. Função do 1º grau cai bastante em concurso. Se o menos 0 não existe, quem é que vai estar me sobrando? Vai estar me sobrando o mais 3. Então, eu venho para cá e completo a minha tabelinha. Quando o meu x foi 0, o meu y foi 3. Agora, eu vou lá para o x igual a mais 1. Y igual menos, que é esse, e vou colocar agora mais 1. Vou colocar no parêntese. Por que eu preciso colocar no parêntese? Porque os carros da rua não ajudam, eles vão participar da nossa live, mas é vida que segue. Por que eu vou precisar colocar no parêntese? Porque a gente não pode, em hipótese alguma, deixar esses dois sinais aqui juntos, porque eles brigam, dá atrito, essas coisas. Então, o que ocorre? Para eu separar eles, eu vou colocar aqui esse parêntese. Aí, recordando novamente assunto do 7º ano. Menos com mais, gente, dá o quê? Menos com mais. Sim, esse menos aqui já é o menos da fórmula. Aí, quando eu comparo menos com mais, resulta em menos.
menos 1 mais 3. Aí, gente, ó, vamos fazer assim, ó. Menos 1 mais 3, ó. Menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3, ó. Aí, esse cancela com esse. Sobra o quê? Sobra mais 2. Então, eu venho aqui e coloco mais 2. Caleb é do 6º ano, ele ainda não desenrolou isso, não. Então, ó, quando o meu x foi um positivo, o meu y será quem? Mais 2. E por fim, ó, para x igual a 2, vamos lá, ó, y igual, esse menos aqui eu não posso esquecê-lo, mais 2, mais 3. Aí, vamos novamente, ó, menos com mais resulta em menos. Menos 2 mais 3. Quando eu tenho menos 2 mais 3, eu tenho menos 2 mais 3. Menos 2, ó, mais 3. Esse se anula com esse se anula com esse, me sobra quem? Mais 1. Então, meu y aqui resulta em quem? Em mais 1. Aí, eu venho pra cá e coloco mais 1. Obrigada, Carol. Não, o assunto nem é chato, esse assunto é massa aqui só. Pronto, então a gente já completou a nossa tabelinha aqui, ó. A gente resolveu essas continhas. Nessas continhas aqui, a gente revisou, ó, assunto do 7º ano, a gente revisou números inteiros, né, que são aqueles números positivos e negativos, números inteiros. E tem esse métodozinho aqui, né? Quando a gente completa esse quadro aqui, a gente colocou os valores de x, novamente, esses valores de x aqui. Quem quis colocar eles fui eu. Esses valores de x, eles são variáveis, gente, assunto de que cai em concurso. Para quem tá chegando aí, ó, ensino médio, concurso que vai ter esse assunto, cai muito em concurso. Então, ó, os valores de x, fui eu quem atribuí, porque eu quis, ou, no caso, você pode escolher os valores que você quiser. Depois, você vem aqui e substitui, e depois que você substitui, você encontra os valores referentes a y, que foi quem? 4, mais 3, mais 2 e mais 1. Então, eu tenho aqui pares. Menos 1 e 4 é um par. 0 e mais 3 é outro par, mais 1 e mais 2 é outro par, e mais 2 e mais 1 é um par. Quando a gente forma esses pares assim, eles são chamados de pares ordenados. Por quê? Porque eles seguem uma ordem. Depois que eu consigo aqui formar esses pares ordenados, cachorros da rua seguem firmes aqui na live. Então, ó, o que acontece? Depois, sangue de Cristo. Depois que a gente consegue aqui formar esses pares ordenados, a gente vem aqui para o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano, professor? É aquela cruzinha. Eita, trilha sonora maravilhosa. A gente vem aqui para o nosso plano cartesiano. Quem lembra do nosso plano cartesiano? A gente tem aqui o nosso plano cartesiano, que é a cruz. Nessa cruz deitada, a gente vai colocar todos os valores referentes a x. Nessa parte de pé, aqui são os valores do y. São os valores do y. Aqui é a origem, é o meio, certo? Desse meio para a direita, a gente vai ter os valores positivos de x. Do meio para a esquerda, a gente vai ter os valores negativos do x. Do meio para cima, a gente tem os valores positivos do y. E do meio para baixo, a gente tem os valores negativos do y. Certo? Então, aqui a gente tem o plano cartesiano. Depois que a gente desenha esse plano cartesiano, a gente vai pegar esses valores aqui e vem marcar aqui. Todos os valores do x serão marcados aqui. E todos os valores do y serão marcados aqui. Eu vou começar marcando os valores do x. Quando você vai marcar esses valores do x, eu aconselho que você pegue uma régua. Ah, professora, eu não tenho uma régua. Então, o que é que eu vou fazer? Você pode pegar o bocal de uma caneta,
ou até mesmo o dedo, alguma coisa que você vai utilizar para servir como medida. Meu pé tá dormente. E agora, José? Peraí, gente. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Isso aqui já é assunto do 5º ano, viu? Marcar aqui no plano cartesiano é assunto do 5º ano. Então, ó, eu recomendo que você pegue uma régua. Ah, professora, eu não tenho uma régua. Realmente, eu não tenho uma régua aqui agora, nesse momento. Para eu marcar, tem que ser bem certinho, gente. Todos os números, a distância tem que ser a mesma, tem que ser o mais próximo possível. Então, eu vou utilizar como medida essa tampa aqui do meu bocal. Essa tampa aqui do meu bocal, viu? Então, ó, eu vou marcar aqui primeiro os do X, ó. Quem são X? -1, 0, mais 1 e mais 2. Aí, ó, primeiro eu vou marcar aqui, ó. Daqui do meio para a direita é os positivos. Então, para o positivo, eu vou marcar o +1 e o +2. Eu vou dar um espaçozinho. Vou utilizar esse pedacinho aqui, ó. Então, ó. +1. Meu pé tá dormente. +2. E para cá, ó, do X negativo, o 0 já tá aqui no meio, eu não preciso marcar ele, certo? E agora eu vou marcar o X negativo. Aí, ó, tenta aqui, ó, o mais próximo possível. Cadê? Marquei. Mais ou menos a mesma distância, tá, gente? Mais ou menos a mesma distância, porque eu estou sem régua no momento. Eu até tenho, mas eu não vou procurar. E agora, eu vou marcar os valores do Y. Pode ser que eu vá precisar de um valorzinho mais pra cima. Gente, ó, finja aí que tá reto, tá? Do Y, eu não vou precisar do Y pra baixo. Por quê? Porque eu não obtive nenhum valor negativo do Y. Eu só obtive valores positivos do Y. E os valores positivos do Y é pra cima. Então, eu vou marcar até o 4, ó. Positivo, 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 positivo. Y. E os positivos de Y são pra cima. Então, eu vou marcar, ó. Lembra, eu tô utilizando aqui o meu bocal como unidade de medida. Aí, vou marcando, ó. 1, 2, 3, 4. Mais ou menos aí naquela medidazinha. E agora, eu vou ligar esses valores aqui. Se você quiser colocar os números, eu vou até colocar, ó. +1, +2, -1, +1, +2, +3 e +4. Certo? Fica a escolha de você querer colocar os números ou não. Eu vou colocar, né? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ligar esses pares aqui. O -1 do X, tu vai ligar pro 1 do Y. O -1 do X vai ligar pro 4 do Y, perdão. O -1 do X vai ligar pro 4 do Y. Quando você for ligar, tu sempre vai começar pela reta deitada, pela abscissa. Essa reta chama abscissa. Então, tu vai marcar aqui a abscissa. Quando tu for marcar, tu vai começar por ela. Não é o -1 do X? O -1 do X é esse. E eu quero ligar ele pro 4. Então, o que é que eu vou fazer? Sem régua, eu vou tentar, tá? Então, eu vou subir até chegar na altura do 4. Quando eu chegar na altura do 4, eu paro de subir e venho pra cá, ó. Venho pro encontro do 4. E marco aqui um pontinho. Correto? Agora, eu vou ligar do 0 pro 3. Como o meu X é 0, então eu vou lá no 3 do Y e vou marcar uma bolinha no 3 do Y. Agora, eu vou ligar do +1 do X para o +2 do Y. Boa noite, David. Boa noite, Antônia. Ó, esse aqui é assunto do 7º ano, por enquanto, tá? Eu vou ligar do +1 do X para o +2 do Y. Então, eu começo daqui, ó, da deitada. E vou até o 2. Quando eu chegar na altura do 2, eu paro de subir e só venho aqui, ligo e boto um pontinho. Agora, eu vou marcar do 2 do X para o 1 do Y. Certo? Então, eu inicio daqui, da horizontal, da abscissa,
e vamos subindo até chegar ali na altura do 1 do y. Olha aqui quem é a altura do 1 do y. Aí eu vou e paro de subir e marco um pontinho. Quando eu marco todos esses pontos, quando eu coloco todos esses pontos, eu tenho que ligar eles. Aí, ó, vamos rezar Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que eu consiga passar uma... Oh, pessoal, obrigada. Eu consiga passar uma reta ligando esses pontinhos aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui outra caneta colorida. Tenho sim. Pronto, então vamos aqui. Depois que você ligou, marcou os pontinhos. Heitor? Senhora. Tu caiu? Não, só me joguei do sofá. Pois cuidado, viu? Pronto, depois que eu liguei os pontos, liguei os pares, marquei os pontos, você faz uma oração a Deus para que você consiga ligar. Vamos aí, faça uma oração, pensamento positivo. Vou tentar ligar aqui todos esses pontos através de uma reta. Conseguimos. Gente, olha, eu disse que precisava ser o mais próximo possível. Por quê? Boa noite, senhora Clara. Assunto do 9º ano, senhorita. Por que eu fiz essa reta tão grossinha? Porque lembra que eu disse que quando a gente fosse colocar esses números aqui, a gente tinha que tentar fazer o mais próximo possível. Como eu utilizei uma medida não 100% correta, então pode ser que tenha tido aqui algum erro para mais ou para menos. Então, ó, mesmo assim eu consegui passar essa reta ligando os meus pontos. Essa reta é que é o gráfico, tá? Essa reta aqui é que é o gráfico. Isso daqui não é o gráfico. O gráfico é essa parte verde, que é o gráfico da minha função. Então, ó, nós fizemos assunto do 7º ano, que era substituir e verificar aqui os... Não, mulher. Tu já chegou na metade do caminho, ó, eu substituí esses valores aqui. Fui eu que coloquei porque quis. Depois vem aqui, substitui, liga no plano cartesiano, marca os pontinhos e faz a reta. Essa reta é o gráfico, certo? Então, a gente já fez aqui o check do primeiro assunto, que era o quê? Desenhar o plano cartesiano de uma função, ou melhor, desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau. Ok? Vamos adiante. Nós temos aqui também ainda do assunto de função. Chega que o negócio não quer focar. A gente tem os diagramas, né? O que são os diagramas? Eu tenho aqui um conjunto A, eu tenho aqui um conjunto B e eu tenho uma fórmula, que é dada, uma função, que é dada por y igual a x menos 2. Essa função, ela também pode vir assim em alguns livros. F de x igual a x menos 2. Tanto faz. Tanto faz eu chamar de y como eu chamar de f de x, vai dar a mesma coisa. Se prepara, viu, David? Se prepara, uma coisa vai acontecer. Isso aqui vocês vão ver futuramente. Pronto. Então, a gente vai desenhar esse nosso diagrama, correto? Eu tenho aqui o diagrama A, eu tenho o diagrama B. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu já vou desenhar... Meu Deus, como foi que... Uma batata. O meu aluno chamou isso daqui de batata. Eu vou desenhar a batata do conjunto A, diagrama, e vou colocar esses números aqui no meu diagrama. Aí, ó, 0, 1, 2, 3. Peguei o meu conjunto A, fiz o diagrama que um aluno meu chamou de batata e coloquei esses números aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Eu vou desenhar também agora o meu conjunto B. Vou desenhar a batata. Colar não dá certo, não. E vou desenhar aqui conjunto B e vou colocar nele os elementos do meu conjunto B, que é quem? Esse assunto aqui é bem facinho agora, só presta atenção. 0, 1 e 2, certo? Aí, essa função aqui, ele me dá essa função, f de x igual a x menos 2. O que é f de x? Eu vou chamar de x todos os elementos de A,
certo? Então, eu vou substituir do mesmo jeito, só que essa eu consigo fazer de cabeça. Por quê? Porque são todos positivos. Então, f de x, que é a nossa função, f de x, que é a minha função, no lugar do x eu vou colocar 0. Vou colocar todos os elementos de A. Então, f de 0, por que 0? Porque é o valor do x aqui, é igual. Aí, no lugar do x, eu coloco 0. 0 menos 2. F de 0 é igual. Tu não tem nada. E tira 2, fica com quanto? Pessoal do 7º ano aí que tá na live e sabe desdobrar isso aqui. Tu tem 0 e tira 2. Fica quanto? Tu não tem nada. Não, David. Tu tem 0 e tira 2. Tu fica com quanto? Vamos, Pedro, cuida. 0 e tira 2, fica com quanto? Meu Deus. Menos 2, muito bem, Carol. Tu tem 0 e tira 2, tu fica com menos 2. Agora, eu vou lá pro f de... Eu já fiz com 0, vou até riscar aqui. Agora, eu vou pro 1. F de 1 igual. Onde tem x, eu vou colocar 1. 1 menos 2. Eu tenho 1 e tiro 2. Vai ficar quanto? Boa noite, Clara. Menos 1. Muito bem, Caleb. Agora, já fiz o do 1, ó. Agora, eu vou fazer o do 2. F de 2, aonde tiver x na minha função aqui, eu vou colocar quem? 2. Então, 2 menos 2 é igual a... 2 menos 2 é igual a 0. Esses foram os valores encontrados, ó. Agora, eu vou pro 3. Então, f de 3 é igual a 3 menos 2, que é igual a... 3 menos 2 é igual a 1. Então, esses aqui foram os valores que a gente encontrou. Recapitulando. Essa é a função que pode ser dada como y igual a x menos 2 ou f de x igual a x menos 2. Tanto faz. Desenhei os diagramas. Os de A são os elementos de A, estão aqui. B são os elementos de B, estão aqui. Eu peguei essa fórmula e substituí com os valores de A. Aonde tinha x, eu coloquei 0 e respondi, deu menos 2. Aonde tinha x, eu coloquei 1 e respondi, deu menos 1. Aonde tinha x, eu coloquei 2 e respondi, deu 0. E aonde tinha x, eu coloquei 3 e respondi, tinha 1. Agora, eu vou ligar, literalmente. Eu vou ligar os valores do 0 às respostas que eu encontrei. Eu vou pegar aqui os valores de A e vou ligar para os resultados de B que eu encontrei. Como? Vamos ver, ó. Quando foi 0, a resposta que eu encontrei foi menos 2. Tem menos 2 aqui? Não tem. Então, não ligo. Quando eu substituí por 1, eu obtive como resposta menos 1. Eu tenho. Quando foi 1, eu obtive como resposta menos 1. Liguei. Quando foi 2, eu obtive como resposta 0. Então, eu vou ligar o 2 para o 0. Quando foi 3, eu obtive como resposta 1. Então, eu vou ligar do 3 para o 1. Liguei. Isso é um diagrama. Aí, eu tenho que verificar. É porque isso daqui ainda não é para vocês, entendeu? Esse assunto aqui é do 9º ano. Vocês ainda têm uma preparação todinha. Término do 7º ano, 8º ano todinho. Aí, ó, eu fiz todas essas ligações. Aí a pergunta é, isso daqui representa uma função? Sim, subtração só por causa que na função aqui de cima, ó, é um menos. Aí a pergunta é, isso daqui é uma função? E a resposta é não.
Por que, professora, que isso daqui, que esse meu diagrama, essas minhas duas batatas aqui, como um aluno chamou, não representam... rasga! Sabe por que isso daqui não representa uma função? Porque para esse diagrama aqui representar uma função, todos os elementos de A precisa fazer uma ligação. Todos esses números aqui, quando representa função, todos esses números aqui tem que fazer uma ligação. Não pode sobrar nenhum número sem ter ligado e nenhum número pode ter feito duas ligações. O 3 só fez uma ligação, o 2 só fez uma ligação, o 1 só fez uma ligação. Mas o 0, o bichinho, ficou aqui, ó, forever alone, isolado. Quando isso acontece, quando algum elemento do A... Ui, lá vai o negócio caindo. Chega, Jesus. Quando algum elemento do A, ele fica sem fazer alguma ligação, então o que acontece? Então significa dizer que esse desenho aqui, ele não representa uma função. Para representar uma função, por exemplo, ó, colocar aqui valores aleatórios. Ele só iria representar a função se cada um desses elementos aqui, ó, do A, que é o A e o B. Ah, professora, mas aqui ficou sem receber ligação. Não importa. Sim, não chama lei, chama função. Que, no caso, vem assim, y igual a x menos 2, ou vem f de x igual a x menos 2. Essa funçãozinha aqui, ela sempre vem dada na questão. Ou assim, ou assim. A gente tá vendo assim, né? No ano aqui. Comigo tá vendo assim. Certo? Aí, aqui, a gente verificou que essas batatas não eram função, porque um elemento de A não fez uma ligação. Nesse exemplo aqui, ó, o 1 ligou, o 2 ligou, o 3 ligou. Todos os elementos do A fizeram ligação. Então, ok. Poxa, professora, mas o 4 recebeu todas as ligações. E ficou o 6 e o 7 e o 8 do B sem receber ligação. O B, ele não é importante. No diagrama aqui, quem vai ser importante vai ser o A. O protagonista da história é o A. O B é apenas um figurante. Então, todos os elementos de A tem que fazer. É a função, é essa formulazinha aqui que ela chama de lei. Todos os elementos... Lá vem os cachorros para participar da live. Todos os elementos de A fizeram ligação, que é o protagonista. E os elementos de B tanto faz. Pode sobrar sem ligar, pode receber várias ligações, não importa. O que vai importar para tu verificar se é função ou não é o A. Como todos os elementos de A fizeram ligação e não sobrou ninguém, então esse exemplo aqui, sim, seria uma função. Certo? Alguma pergunta, minha gente? Alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram pedir para que eu faça? Tinha aqui uma função do segundo grau preparada para eu explicar. Sim, isso mesmo. Você vai substituir todos os elementos de A, tanto que eu fui riscando, ó. Todos os elementos de A, eu venho aqui na função e substituo um por vez e vou resolvendo. Revisa da substituição. Aqui eu substituí, ó. Sim. Depois que você substitui os de A, você encontra os valorizinhos aqui, ó. E você vai ligar. No caso, quando eu substituí o 0, eu não encontrei o menos 2. Então, o 0 ficou aqui sozinho, abandonado. Certo? Aí, o de substituir, claro. Deixa eu ver se eu tenho uma... Ah, eu tenho um exemplo aqui, peraí, viu? Esse daqui tava preparado para um aluno, ele não entrou. Eu vou ter aqui, ó. Tu quer gráfico? É também, Clara?
Ó, eu vou dar o exemplo aqui de uma função bem facinho, que eu não sou besta, né? Eu tenho aqui y igual a 3x menos 2. Né? Esse daqui é de desenhar gráfico. Eu tenho aqui essa função, tá lá na questão. Desenho gráfico dessa lei, como diz Bárbara. Ou então, desenho gráfico da função, desenho gráfico disso daqui. Né? Aí ele só vai dar puramente isso aqui. Puramente isso daqui. Aí você vai fazer aquela tabelinha lá, x e y. Se os valores de x não forem dados na questão, é tu que vai colocar os valores que tu quiseres. É tu, viu? Se não foi dado na questão, é contigo. Aí tu coloca aí mais ou menos uns 4 valores, entre positivos e negativos. Se tu quiser só positivo, tu coloca, tanto faz. Eu costumo colocar menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Por quê? Porque sim. Pronto. Esses valores foi o que quis dar, tá? Na hora de desenhar o gráfico, é você quem escolhe quais são os valores. Mas tu não vai colocar aqui valores absurdos não, tá? Tu vai colocar sempre númerozinhos baixinhos para não dificultar a tua vida. Que nem eu digo, eu costumo colocar esses aqui. Até consigo. Mas eu tenho que dar uma estudada antes. Viu, Matheus, eu acho. Eu até consigo, mas eu tenho que dar uma estudadazinha antes para poder dar aula, tá? 4 valores aqui, tá? 4 valores é suficiente. Aí, ó, lembrando, esses valores aqui são tu que vai colocar. Não é obrigado a colocar valor alto. Esse aqui já é suficiente, do menos 1 até o mais 2. Aí, né, coloquei os valores de x. Aí, agora, cadê minha caneta vermelha? Eu vou substituir, lembra? Substituir é trocar. Então, eu vou trocar o x por esses valores que eu pus aqui, ó. Valei-me, o que foi isso aqui? Eu vou substituir, ó. Então, eu venho pra cá, ó. Para x igual a menos 1. Ou seja, onde tiver x, eu vou colocar menos 1. Aí, eu venho y igual. 7º ano, ó. Eu tenho aqui 3x. Eu não tenho operação nenhuma entre o 3 e o x. Ninguém tá vendo, né, ó? Mas a gente sabe que entre um número e uma letra existe uma operação. Que operação seria essa, pessoas? Que operação? Entre um número e uma letra, existe sempre uma continha. É uma continha de quê aqui? De multiplicação. Então, ó. Caleb, 6º ano, multiplicação. Pedro, 7º ano, dizendo que é mais. Rapaz, tá certo isso. Então, se eu sei que entre o 3 e o x existe uma multiplicação, o que eu vou fazer? 3 vezes. Aí eu coloco o valor do x. O valor do x é menos 1. Como eu não posso deixar o vezes e o menos junto, eu coloco no parêntese. E repito o resto. Aí eu vou e resolvo, ó. Y é igual. 3 vezes menos 1 vai ser igual a menos 3. E o 2 eu repeti. Aí o y é igual a menos 3 menos 2, ó. Menos 3 menos 2 vai dar quanto? Vai dar... Menos 3 menos 2 dá quanto, gente? Menos 5, muito bem. Aí eu venho aqui e já completo, ó, menos 5. Aí eu vou fazer agora com o 0. Com o 0, gente, dá pra eu fazer de cabeça, ó. 3 vezes 0 vai dar... Sim. Mas nesse exemplo aqui, Bárbara, eu não vou estar desenhando os diagramas. Eu vou estar desenhando o gráfico, a cruz. Com o 0, gente, dá pra eu fazer de cabeça, ó. Eu sei que aqui tem vezes. Aí vai ficar 3 vezes 0 dá 0. Aí 0 menos 2 resulta em menos 2.
Dá pra fazer de cabeça, viu? Não, professor, eu não quero fazer de cabeça não, então tá bom. Para x igual a 0. Aí fica y igual a 3 vezes 0 menos 2. 3 vezes 0 é 0, menos 2 é igual a menos 2. Então, eu venho aqui e boto. O com 1 também dá para eu fazer de cabeça. 3 vezes 1 vai dar 3. Menos 2, 1. Não, mas eu não sei. Depois a gente faz, não se preocupe não. Fica y igual 3 vezes mais 1 ou só 1, tanto faz, menos 2. Y é igual 3 vezes 1, 3, menos 2 é igual a 1, que já tá aqui. Com 2 também dá para eu fazer de cabeça, ó. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Eita, professora, faz a conta. Melhor fazer a conta do que perder uma questão. Para x igual a mais 2. Fica 3 vezes 2 menos 2. Lembrando que isso daqui, ó, é essa funçãozinha que foi dada lá na questão. Y é igual 3 vezes 2, 6. 6 menos 2 é igual a 4. Então, ó, foi dada a função, ou a lei, como a Bárbara está chamando. Eu fiz a tabelinha do x e do y. Os valores de x fui eu que atribuí. Lembrando que não é obrigado que você coloque valores altos, coloca valores pequenos mesmo, para facilitar a sua vida. Depois, você vai pegar aqui a tua função e vai substituir cada valor desse no lugar do x, ó. Coloquei menos 1 e resolvi, botei aqui. Coloquei 0 e resolvi, e fui fazendo os pares. Eita, tem um erro aqui, ninguém viu, ó. Mas aqui eu coloquei certo. Mas aqui já estava certo. Depois que eu encontro esses pares aqui, o que é que eu faço? Eu vou lá pro plano cartesiano. Será que vai dar esse espaço aqui, minha Nossa Senhora? Diga, oh, só porque estava quase perfeito. Eu vou pro plano cartesiano. Lembra? Do 0 para cima, x positivo. Do 0 para baixo, ou melhor, do 0 para cima, y positivo. Do 0 para baixo, y negativo. Do 0 para a direita, x positivo. Do 0 para a esquerda, y negativo. Usem régua amanhã na prova, porque eu tô sem régua. Mentira, eu tenho uma régua, mas eu não vou atrás. Eu vou utilizar isso aqui novamente para ser a minha unidade de medida. Aí, ó, do x, eu só vou precisar do menos 1 até o mais 2. Então, ó. Menos 1. Mais 1. Mais 2. Eu não vou colocar os números dessa vez, viu? Mas esse daqui representa menos 1, esse mais 1 e esse mais 2. Agora eu vou pro y. O meu y, olha aí, ó, ele vai variar do menos 5 até o mais 4. Então, eu vou precisar, aqui pra cima, o meu y vai até o 4. E aqui pra baixo, o meu y vai até o menos 5. Então, vamos tentar medir aqui o mais próximo possível. 1, 2, 3, 4. E para baixo agora vai até o menos 5, ó. 1, 2, 3, 4, menos 5. Aí, lembrando, fica a critério se você quer colocar os números ou não, tanto faz. Lembrando que aqui é o y positivo, y negativo, x positivo, x negativo e x positivo. Agora a gente vai ligar. Quando tu for ligar, tu sempre começa a ligar pelo... Vou fazer com azul. Quando tu for ligar,
tu vai começar a ligar pelo x, ó. Então, eu vou começar a ligação do menos 1 pro menos 5. O menos 5 do y tá aqui embaixo, então eu vou começar daqui, ó. Aí eu vou descendo. Quando eu chegar na altura do menos 5, eu paro e encontro eles, ó. E marco uma bolinha. Aí, agora eu vou ligar do 0 pro menos 2. Como o x é 0, eu vou lá no menos 2 do y e marco uma bolinha nele. Menos 1, menos 2. Agora vai ligar do 1 do x pro 1 do y. 1 do x pro 1 do y. Bolinha neles. Tá bom. 1, mais 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui é o menos 1 do x, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Plano cartesiano. Pronto. Agora eu vou ligar do mais 2 para o mais 4. Do mais 2 do x, vou ligar lá para o 4. Eu vou subir até a altura do 4. Quando eu chegar na altura do 4, eu paro de subir e ver onde encontro. Pá, encontrei, botei a bolinha. Botou a bolinha. Depois que você faz todas as ligações, tu pega uma régua, uma caneta, alguma coisa desse tipo. Faz uma oração e vai tentar ligar esses pontos. Não sei se eu vou conseguir. Consegui. Considerando que o meu instrumento foi um bocal, né? Ficou perfeito. Esse é o gráfico. Uma questão dessa numa prova vale 2 pontos, né? Porque é trabalho demais. E aí ligamos. E aí a gente substituiu assunto do 7º ano, vimos números decimais. Lá vai. A gente viu aqui, ó, substituição, número inteiro, plano cartesiano e gráfico da função do primeiro grau. Ok. Aí tinha uma surpresa, mas não vou fazer isso não. Causa de quê? Se isso daqui vocês já estão achando difícil, imagina se fosse pra gente resolver. Tem que ligar. Se você não conseguir fazer essa retinha aqui, então significa dizer que você errou algum sinalzinho aqui na hora de substituir. Ou, que nem aqui, quando eu tava resolvendo, aqui eu coloquei certo, menos 2, mas aqui eu tinha esquecido de colocar o menos. Aí, o que ocorre? Se, quando você jogar aqui no plano cartesiano e você não conseguir, tipo, veio pra cá e de repente um ponto apareceu aqui, então significa que você errou alguma continha, algum sinalzinho aqui, ó. Aí acontece o quê? Vai ter que voltar do início. Então, façam com atenção para não errar. Assunto de vestibular, isso aqui caiu. Isso daqui caiu no concurso que eu fiz final do ano, função, cai. É assunto do... Aqui pega 7º ano, 8º ano, pega 9º ano. E é assunto, gente, de muito concurso. E até mesmo de vestibular. Aí, se você não conseguir fazer esse gráfico assim, bonitinho, mesmo com a régua, leva em régua. É porque tu errou algum sinalzinho aqui, viu? Então, façam com atenção, sem conversa na hora da prova, porque já sabe, né? Errou aqui, perdeu aqui. E se perdeu aqui, é vapo, é questão perdida. John Jones. Ok. Vai dar certo, vai dar certo. Algum assunto que vocês queiram deixar para amanhã, pra gente poder já ter
uma aula preparada para amanhã. Alguma coisa, alguma revisão. Eu estou aqui e vá. Toda noite, eu e os cachorros da rua, a gente faz uma live com os assuntos de matemática que estão em alta. Meu Deus, você quer sugar meu sangue? Vai sim, vai dar certo. Bárbara, qual a tua maior dúvida, boy? Usando a lei para fazer as batatas. Os ângulos e polígonos. Na hora, para amanhã é quarta, é? A prova do sexto é quinta? Vamos ver. Deixa eu pegar lá as batatas, Bárbara. Tu entendeu substituição? Eu vou tentar, viu? De novo. Dados A, que é o conjunto 0, 1, 2 e 3. E B, que é o conjunto, oi, Julinha, menos 1, 0 e 1. Aí eu quero verificar se isso daqui, quando eu fizer essa correspondência, forma ou não uma função. Aí é dada a lei, que tu chama, que não é lei, é função. Isso daqui vem na questão, essa funçãozinha. Aí eu vou pegar os valores de A. Todos os valores de A. Se for para as batatas, sim, viu, Bárbara? Se for para desenhar as batatas, ele vai te dar A e vai te dar o B. Aí tu já pode desenhar, ó. Eu já desenhei o A. Tá aqui o A, botei todos os elementos de A. Também já desenhei o B, coloquei os elementos de B. Desenhei o B, coloquei os elementos de B. Amanhã é mesmo, né? Me lembrem amanhã, viu, pessoal do sétimo? Pronto, então já coloquei o povo de A e o povo de B aqui. Pronto. Depois que eu já coloco o povo de A e o povo de B, eu pego a lei de formação da função e vou substituindo, ó. Na x menos 2, no lugar do x eu coloquei 0. 0 menos 2, menos 2. Aí depois, no lugar do x, eu coloquei 1. Aí, ó, 1 não era x menos 2, então fica 1 menos 2, que dá menos 1. Quando eu coloquei no lugar do x, eu coloquei 2, aí deu 0. Quando eu coloquei no lugar desse x aqui, que eu coloquei 3, aí deu 1. Aí, quando eu obtive esses resultados, eu vou ligar. Quando eu tentei ligar do 0 para o menos 2, eu não achei. Então, não liga. Aí, eu liguei do 2 para o 0, do 1 para o menos 1 e do 3 para o 1. Como esse do A, que é o protagonista, ficou o 0 sozinho, então não é função. Vai dar certo, Bárbara. Confia no processo, amiga. Lembrando, ó, aqui é função. Ah, mas o 6, o 7 e o 8 não recebeu ligação e o 4 recebeu sozinho a ligação. O B não é protagonista, o B é figurante. Tanto faz o B, o que vai importar é o A. Cada um só liga uma vez e não pode sobrar ninguém sem ligar. Se sobrar, não é função. Gente, eu vou dormir. Eu acho que por hoje deu. Para amanhã, eu vou falar sobre triângulos e circunferências. Ok? Amanhã é terça, é? Que dia é hoje? Segunda, é. Amanhã eu vou falar sobre triângulos e sobre circunferências. Aff. Certo? Eu ainda vou tomar banho para dormir toda relaxada. E vocês façam uma oração, viu? Para a prova de amanhã estar fácil, pessoal do 9º ano.
viu? Obrigada pela presença, minha gente. Thank you, viu? E até amanhã. Boa noite.